Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, não, boa tarde. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, começando um pouco mais tarde do que usual, amanhã foi um pouco complicada. Hoje é 7 de janeiro de 2026 e não sei se é tarde também para a gente eventualmente falar do Réveillon. Eu não sei como foi a sua passagem, eu não sei se você pulou ondinhas, se você comeu sementes de romã. Eu sei que nós presenciamos uma Patrícia, nossa brasileira, que nós não conhecíamos, realmente bastante preocupada com o fato de que talvez ela não pudesse passar aquele Réveillon vestindo branco. Eu não entendi muito bem qual era o contexto, mas aquilo parecia ser realmente um fator decisivo que ia colocar em xeque, obviamente, a próxima órbita da Terra em torno do Sol. Não é? E é muito interessante nessas horas a gente pensar sobre a nossa brasilidade, que é uma brasilidade tão ecumênica, né? Que você tem de repente mesmo gente que se declara de uma fé ou de outra, evangélico ou cristã, de repente perdendo o juízo por conta de tradições que vêm do candomblé. Não é? Mas falando em tradições de Ano Novo, a gente assistiu ontem à noite um vídeo muito interessante sobre tradições de passagem de ano no Japão. Depois que a gente foi para o Japão, a gente foi, acho que no ano passado, eu acho, né, a gente começou a pesquisar um pouco mais, assistir mais vídeos a respeito, porque foi uma viagem muito curta e ficou com aquele gostinho de quero mais. Né? Eu acabei descobrindo ali um cara que fala sobre cultura japonesa, sobre a língua, que eu absolutamente não tenho a menor ideia de como funciona, mas ele resolveu explicar como é que são as tradições de Ano Novo no Japão. E tem uma questão muito boa, são inúmeras, eu não vou conseguir listar todas aqui, é um negócio muito complicado, mas o que eu percebi é que elas giram em torno de uma questão muito profunda da cultura japonesa, que é a noção de pureza. Pureza. Eu já tinha visto que na cosmogonia japonesa, nas histórias de criação do mundo, tinha alguma coisa a ver com o sol, que não sei o que, ele sujou e depois limpou. Tinha uma coisa com sol, com limpeza, eu não sei muito bem, era bacana, mas os detalhes já se foram. Eu vou tentar dar um link aqui para quem tiver, como sempre na descrição do episódio tem todos os links que eu menciono, mas eu vou dar um link para quem tiver curiosidade, porque eu já esqueci essa história. Mas é muito interessante porque num certo momento ele deixa bastante claro que uma das preocupações mais intensas do japonês é começar o ano limpo. Limpo não só no sentido físico, mas também no sentido de, sei lá, de limpar o seu inbox, de limpar suas tarefas, de deixar absolutamente tudo para trás, começar o ano novo zerado, começar o ano novo, inclusive se você tiver ressentimentos, se você tiver coisas mal resolvidas, brigas, então você, por favor, você faça as pazes ou peça desculpas ou mande um cartãozinho, né, antes do final de dezembro para não começar o ano carregando esse peso, carregando esse karma, ou então, melhor dizendo, carregando essa impureza, essa sujidade, né? Você tem que começar o ano limpinho, tem uma divindade do ano novo e você tem que preparar a sua casa, tirar tudo que é sujeira possível e imaginável, coisas que estejam acumuladas, para que você possa finalmente receber no ano novo, quando tocam os sinos, uns sinos enormes no Japão, né? Tocam os sinos e é quando a divindade do ano novo, que acho que é uma divindade feminina, ela vai visitar a sua casa. Então, tua casa tem que estar em ordem, mas o que é muito interessante é que ele menciona muito rapidamente que na mentalidade ou nessa cultura japonesa, o mundo começa como um jardim maravilhoso, começa com uma floresta incrível, perfeita, tudo em ordem, tudo funcionando. E os humanos, de alguma maneira, põem isso tudo a perder. A gente bagunça as coisas, a gente suja as coisas. Não é? É muito curioso, eu acho mais interessante e mais justo do que o mito, do que a história do Jardim do Éden. Aliás, vou fazer um pequeno parêntese aqui. Eu estava ouvindo aquele podcast que eu estou sempre recomendando aqui, o The Rest is History. Ele foi eleito como podcast do ano pela Apple. Veja bem, a Apple, cada episódio deles tem 20 milhões de downloads. Imagina, os caras têm um impacto global, eu achei isso maravilhoso. Então não sou só eu. Né? Mas quando eles ganham esse prêmio da Apple, eles resolvem fazer uma brincadeira e se lembrar de maçãs que mudaram a história, por assim dizer.
E uma das maçãs que eles mencionam, obviamente, a maçã de Newton, que caiu na cabeça dele, né? E aí ele desenvolveu a lei da gravitação universal, muito interessante. A gente pode falar disso amanhã, porque tem umas novidades com relação à gravidade, né? Mas aí ele foi falar também sobre outra maçã, bastante relevante na história do Ocidente, que seria a maçã de Adão e Eva, não é? E aí tem várias questões muito interessantes aqui. A primeira delas é que em nenhum momento o Velho Testamento, sei lá, nem sei qual testamento, não sei, a Bíblia, vamos falar assim, né? Ela não falou em maçã em nenhum momento. Tinha um fruto lá que eles não podiam comer, era o fruto, acho que, do conhecimento, mas não era uma maçã e não podia ser uma maçã, sobretudo porque naquela época as maçãs não estavam naquela região do mundo, né? Muita gente já associou o Jardim do Éden com alguma região ali na Mesopotâmia, no Iraque, ou seja o que for, um lugar especialmente fértil, né, que talvez teria sido ali a origem dessa história do Jardim do Éden, mas não tinha nenhuma maçã ali não. Podia ser qualquer outra coisa, podia ser uma romã, podia ser uma maçã, vocês me desculpem, não. E quem foi que inventou essa história de maçã? Talvez porque maçã em latim que é males, e males parece mal, e seja lá o que for, mas não tem maçã nenhuma. Eu achei essa história curiosa, mas vamos voltar aqui para essa questão de pureza e essa questão, não sei se vocês notaram, a minha relutância em descrever algumas crenças, seja do Japão, seja do candomblé, seja grega, né, como religião, porque eu fui iluminado, realmente iluminado. Tenho que agradecer aqui o The Rest is History. Eles fizeram na verdade, não é nem no podcast deles, é num podcast da BBC que eu não conhecia, chamado Radical, de um cara chamado Amol Rajan. Esse Amol Rajan, ele tem um podcast chamado Radical, e ele fez 2 episódios com o Tom Holland, que é um dos apresentadores do The Rest is History, que é uma figura adorável, é um lord, é realmente um gentleman. O primeiro episódio que eu ouvi é bastante oportuno, eles estão respondendo perguntas de ouvintes, e um ouvinte pergunta, o Tom Holland é um especialista em história clássica, em história romana sobretudo, já escreveu vários livros e tal, né? E alguém perguntou se o Trump poderia ser considerado um novo Júlio César. E a história é muito interessante porque muita gente adora César, né? César, todo mundo quer ser César. O czar na Rússia, czar quer dizer César, né? O tsar, ou seja o que for, né? O Kaiser na Alemanha era também, a palavra vem de César, todo mundo quer ser César, né? O Trump não sabe muito bem porquê, mas acho que quer ser um César também, não é? Mas vale a pena lembrar que, assim, Roma teve tiranos, num certo momento Roma conseguiu se livrar dos tiranos, e Roma criou uma coisa absolutamente nova chamada República. A República era uma construção inicial ainda, né, um experimento não muito sólido, um pouco tenso, né, de tentar fazer com que o poder não ficasse concentrado na mão de algum maníaco, né, ou de algum aristocrata poderoso, né. Como é que você faz com que os temas que tocam a nossa vida sejam uma coisa pública, e daí que vem a palavra república. República quer dizer res publica, coisa pública, né? Então César é justamente o cara que joga uma pá de cal na República. Ele joga uma pá de cal, né? A República, como sempre, como qualquer democracia, está cheia de tensões e quase guerras civis, e discussões e polarizações. O Júlio César, que era um militar de sucesso, ele falou, eu vou acabar com essa história, esse negócio não está funcionando, né? Eu vou fazer Roma grande de novo, e ele resolve se autoproclamar ditador. Ditador era uma função que existia naquele momento, já ditador, quando Roma já tinha previsto isso na sua legislação, né? Caso a situação da República se tornasse insustentável, alguém ou tivesse alguma ameaça maior que requeresse algum tipo de reação mais rápida, né, ao invés de ficar todo mundo debatendo, né, Roma poderia declarar uma pessoa ditador por um tempo muito limitado enquanto a emergência durasse.
né? Então não era uma coisa vitalícia, não era o Maduro, não era o Putin, não era, sei lá, né, tanta gente assim, né? Mas era uma coisa prevista só por caso de emergência, né? Tipo extintor de incêndio, né? E o César resolve se declarar ditador, mas ele não quer mais largar o pé, ele quer inclusive ser deificado, ele manda fazer moedas com a sua própria efígie, né? Então, desse ponto de vista, Trump lembra bastante o César, porque é um cara que está justamente querendo substituir o jogo democrático por uma coisa, hoje a gente sabe, imperial, né, centrada em ele mesmo, e inclusive tem aqui, isso é completamente surreal, é impressionante a gente lê, né, quando a gente estuda história, a história toda do Rei Sol, o Estado sou eu, tal, mas tem uma coisa aqui que realmente me impressionou, que é a seguinte colocação, achei, está aqui. Trump disse que o seguinte, vocês sabem que ele criou esse movimento que se chama Make America Great Again, né? Faça a América grande de novo, que ele chama de MAGA. Então ele fez uma declaração que é assim, MAGA ama o que eu estou fazendo, né? MAGA ama tudo o que eu faço, MAGA sou eu, MAGA ama tudo o que eu faço e eu também amo tudo o que eu faço. Então, o que falta faz terapia. Então, você vê um cara que está praticamente enterrando a República Americana, talvez sim ele possa ser considerado um César. Mas vamos voltar aqui para essa história do Tom Holland nessa série Radical da BBC. Ele está falando num certo momento num outro episódio, sobre deuses gregos, sobre religião grega, né? Alguém perguntou alguma coisa ali da religião grega e ele fala, calma, é muito difícil a gente falar, porque hoje religião, se você pergunta qual é a sua religião, significa que você pode acreditar numa certa religião e não em outra, não é? E você pode também não acreditar em nenhuma, né? Como é o caso de quem vos fala nesse momento. Não é? Mas ele fala, isso é uma invenção muito moderna, isso é uma coisa muito recente, porque isso era inconcebível em momentos passados, e não só em outros países. Você chegar no Japão e falar, pera um instante só, toda essa questão aí de Deus a disso, Deus daquilo, pureza, floresta, é a sua religião? Aí o cara fala, como assim religião? Por que essa separação entre uma coisa que seria aquilo que você acredita, que é, sei lá o que, espiritual, transcendente ou metafísico, e o resto, essa separação é recente. Essa separação é recente e explica muita coisa. Porque naquele momento, todas essas crenças, seja para um grego, seja para para um japonês, seja para etrusco, seja para um romano, elas são como o mundo funciona, elas não são uma esfera separada, elas não estão separadas da ciência, elas não estão separadas da filosofia, está tudo junto, né? Não é completamente inconcebível você olhar para o mundo à sua volta e não ver ali ninfas, fadas, deuses, Zeus estuprando qualquer orifício distraído, não é? Apolo correndo, não, isso, cara, é inconcebível. Então, se você não dá para perguntar, é uma pergunta, na verdade, não só errada, mas um pouco mal intencionada, porque a gente está querendo que o passado seja ou funcione da mesma maneira que a gente funciona, e não era assim. E aí ele vai introduzir uma coisa que para mim, eu tinha uma vaga noção, a gente já tinha comentado aqui no Radinho, né? O Radinho acaba sendo o diário das minhas descobertas, da minha profunda ignorância, mas um papa, ele menciona um papa, e ele fala, olha, esse papa talvez seja a figura mais importante nos últimos 2000 anos, né? A figura mais revolucionária. Aí o cara fala assim, como assim um papa? Por que não Isaac Newton? Por que não Darwin? Por que não qualquer um? Robespierre inventa aí, Rousseau, não é? Não, ele vai falar de Gregório VII. Gregório VII. Gregório VII, a gente está falando aqui de 1100 e pouco, né? Século XII, começo do século XII. Né? Ele é um cara que introduziu uma revolução, uma absoluta revolução, que na verdade já tinha algumas raízes no passado. Aliás, várias vezes, acho que eu já comentei aqui no Radinho, que eu já ouvi de inúmeros professores ao longo da vida, que a palavra religião vem de religar, né? Religare no latim, né? Fazer de novo a conexão entre esse mundo e o outro, etc. e tal.
Mais ou menos assim, não é bem assim, né? O que o Tom Holland explica é que quando Roma é saqueada, se a Roma foi saqueada, tem alguma coisa errada, porque veja, os deuses romanos sempre garantiram o sucesso nas batalhas. É muito curioso isso, né? Você associar a proteção divina com a vitória em confrontos letais. Não é? Mas veja bem, então os nossos deuses são mais poderosos. Então, se os nossos deuses são mais poderosos, esse bando de bárbaro louco invade a gente, então a gente está fazendo alguma coisa errada. O que faz lembrar, inclusive, uma mentalidade chinesa, né, de que quando alguma catástrofe acontece no país é porque o governante não está em harmonia com a lei do céu, alguma coisa está quebrada. Então, tira esse governante daí porque ele realmente está virando o mundo de cabeça para baixo. Mas, pois bem, naquele momento, na invasão de Roma, né, os caras vão falar que, olha, a gente tem que reconectar as nossas tradições, a gente tem que se reconectar aos sacrifícios que a gente fazia, sei lá, servir os caras nos templos, etc, etc. A gente esqueceu, então a gente precisa se reconectar com isso porque a gente está perdendo as batalhas. Vale lembrar também que acho que o próprio Islã também avançou muito com essa ideia de que eles eram vitoriosos no campo de batalha porque eles eram protegidos por uma divindade superior. Mas, pois bem, então esse era o sentido inicial, não era exatamente de reconectar a espiritualidade com o materialismo consumista, não era nada disso não. Mas o que acontece é que num certo momento surge uma figura que eu também lamento que tenha existido, chamada Agostinho. Não é que Agostinho é o cara que inventa a questão do pecado original? Talvez sim, porque vamos lá, tem muita coisa, eu já comentei isso 500 vezes aqui, que todo mundo fica sofrendo à toa, mas não está na Bíblia. O inferno não está na Bíblia, Satanás, o príncipe das trevas, também não é bem assim que ele aparece lá. Pecado original, veja bem, também tem uma série de proibições. Não, isso vem tudo depois, é a imaginação perversa de gente que fica inventando um monte de coisa mais tarde. Mas voltando aqui, é muito interessante que, num certo momento, o Agostinho está lá tentando fazer algum sentido dessa barafunda toda, que é os textos, etc. e tal, que não fazem muito sentido, as coisas não costuram muito bem, as histórias não têm muito pé nem cabeça. Ele vai falar o seguinte, olha, sabe o que acontece? Existe um mundo que é eterno, que é o mundo de Deus. O mundo de Deus é eterno, não tem morte no mundo de Deus. Mas esse nosso mundo, tudo morre, as coisas morrem, você morre, a flor morre, tudo morre, não é? A planta que você não regou direito ou regou demais, tudo morre. Então, se morre é porque aconteceu alguma coisa, né? E as coisas morrem por causa do pecado original. Tudo começou a morrer porque Adão e Eva comeram aquilo que não era uma maçã, era alguma outra coisa, não é? Então, desde então, a gente está condenado a viver num mundo que é um mundo imperfeito. Então tem dois mundos, o mundo eterno e essa porcaria desse mundo aqui que a gente não precisa levar a sério, porque afinal, quando, sei lá, Cristo teria dito a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, veja, César, dane-se César, porque César é desse mundo que é um mundo onde as pessoas morrem. Então a gente não tem que se importar com o mundo onde as pessoas morrem, a gente tem que se importar com o outro mundo, né? Então Agostinho vem com essa ideia, né? Não leio meus pensamentos nesse momento. Então, mas de qualquer maneira você já começa a ter uma separação estranha aí, né, entre dois mundos e tal. Mas o que esse Gregório faz é que, estamos falando aqui do século XI, ele não foi o primeiro Papa, tanto que ele é o Gregório VII, então teve 6 Gregórios antes, né, então já tinha tido um monte de Papa. Mas naquele tempo a coisa estava muito confusa, né? Aliás, o que a gente vê hoje na igreja dos papas os padres serem celibatários, não eram. Naquele tempo o padre podia fazer o que bem entendesse, né? E tinha uma série de abusos e de repente a questão os reis estavam querendo dar pitaco em quem era bispo, quem não era, quem mandava, quem não mandava. Aí o Gregório resolve botar ordem na casa, ou botar ordem na suruba, como se dizia na minha juventude, né? E falou, olha, vamos fazer o seguinte, acabou essa história, vamos fazer uma divisão clara. Existe um mundo secular, aliás, secular já vem lá desde o tempo dos romanos, secular são as coisas que morrem, são as coisas que, né, é esse mundo. Então, as coisas desse mundo onde tudo morre são uma coisa, e aí vai ter o mundo da religião que conecta a gente com Deus, etc. e tal. Então vão ser duas esferas separadas. Então vai ter um clero
vai ter gente que vai se separar do que é secular, então o padre não vai poder, sei lá o quê, fazer um monte de coisa, não vai poder casar, não vai poder... ele vai viver de uma maneira reclusa, ele vai se separar desse mundo, então você vai ter como se fosse uma casta, que é uma casta, que é a casta religiosa, que é a casta do clero, que eles têm aí o monopólio dessa conexão com o que é divino, né? E aí os reis vão se incomodar só com aquilo que diz respeito aos reis. Eles não vão se meter na igreja. Então nessa hora a igreja vira uma coisa à parte, inclusive uma coisa acima dos reis, né? Os reis a partir de então vão lá pedir perdão, ajoelhar pelo amor de Deus para serem ungidos, cadê o meu direito divino, como é que eu vou mandar em todo mundo se o Papa não me abençoar, e assim vai, não é? E o Papa faz esse jogo, não é? E aí esse Papa, o Gregório VII, é o cara que faz essa divisão muito clara entre o que é religioso e o que é secular, aquilo que está completamente alheio, distante, separado da esfera espiritual religiosa. Isso é novo. Isso é muito novo, porque pela primeira vez, lembra que eu falei que, sei lá, volta você para a Grécia, para Cartago, para qualquer lugar que você quisesse, né? Não tem assim uma esfera, olha, aqui a religião não entra. Não, o pensamento, vamos chamar, do que eu chamo, meu Deus do céu, não quero chamar de mágico para não ser preconceituoso, mas esse pensamento místico, ou mítico, tanto faz, se bem eu sei, não tanto faz, mas nesse pensamento, ou essas crenças, vamos chamar de crenças, fica tudo mais fácil, porque não é pensamento, porque o pensamento ainda pressupõe uma certa lógica, né? Mas essas crenças, elas estavam impregnadas em tudo, então não tem uma esfera à parte. Então veja, a partir do momento em que você cria essa separação, isso é uma revolução copernicana, e eu sou forçado a concordar com Tom Holland, eu nunca tinha pensado dessa maneira, porque tudo que vem depois, de repente você tem uma filosofia que é descolada da teologia, você tem uma ciência que é completamente desconectada da questão da fé, né? Tudo vem daí, porque antes tudo era inimaginável. Tudo era, qualquer explicação que você tivesse sobre como o universo funciona, tinha que ter Deus no meio, ou algum Deus, seja lá qual for, né? Tinha que ter alguma história sobrenatural qualquer. A partir desse momento, o mundo se divide. É lógico que depois vem outras revoluções, quando vem Lutero e fala, cara, desculpa, ok, o Gregório tentou botar ordem na casa, mas 400 anos depois está tudo uma zona de novo, os caras estão vendendo alma pro diabo aqui, estão fazendo só putaria, desculpa, só barbárie. Então, essa revolução não foi suficiente, a gente tem que ir mais longe ainda. Não é? E aí, obviamente, vem depois a Revolução Francesa, em que os caras olham lá para o que o Lutero fez e falam, na verdade, o Lutero tentou se livrar de superstições, porque o Lutero achava que tudo era superstição, então a gente vai mas para a gente aqui da Revolução Francesa, que a gente é racional, não é? Iluminista, a gente também acha que o Lutero também uma superstição, então a Revolução precisa ir mais longe ainda, né? E, aliás, essa é uma característica de qualquer revolução. Toda revolução, em algum momento, vai chegar alguém que é mais radical ainda e vai dizer que a revolução precisa ir mais longe ainda, né? Vai precisar radicalizar cada vez mais, seja no campo estético, seja no campo político, e sempre termina mal, com alguém perdendo a cabeça, com alguém sendo queimado vivo. Nunca é uma coisa boa, porque sempre vai ter gente voltando para a questão da pureza japonesa, com a ideia de que ainda tem muita impureza, isso não está puro o suficiente. Né? Quantas batalhas ideológicas ou religiosas, quantos milhões de pessoas morrem em nome da pureza, não está puro o suficiente, eu sou mais puro do que você, a minha ideia é mais pura do que a sua. Mas vamos voltar aqui, porque o que o Tom Holland realmente me fez pensar bastante. Eu tenho o tempo todo aqui, sei lá, transpirado a minha relação relativamente complexa com a questão de fé, não é? E tenho talvez errado a mão em muitos momentos, né? Mas ele coloca uma coisa interessante, ele vai falar de alguns ateístas notórios, né? Alguns ateus notórios, como por exemplo Richard Dawkins, Christopher Hitchens, são ingleses os dois, o Hitchens já morreu, o Dawkins ainda não. E ele vai falar, olha, se você olhar o Dawkins, e eu gosto do Dawkins, mas o Dawkins é aquele ateu ácido, corrosivo, que desrespeita, que chama os outros de burro, não é? Eu não assino embaixo, não é? Mas ele fala, olha, esse fervor do Dawkins é um fervor
evangelista. É um fervor idêntico a qualquer profeta de qualquer fé. Né? É o mesmo fervor do Lutero. Aí o apresentador falou, pera um instante só, o cara está dizendo que não tem fé nenhuma, que não existe outro mundo, mas não, o Tom responde, olha, veja, mas o mecanismo é o mesmo, ele é o portador da boa nova. Não é? Se você abandonar as superstições do passado, eu vou te apontar um caminho de salvação. A salvação, né? A salvação, um mundo novo, ele vai vir através do abandono das superstições. Então veja, mesmo em alguém que é tão ateu assim, ou tão antirreligioso quanto Dawkins, a gente consegue identificar uma coisa parecida, que é essa coisa de tá querendo expurgar aquilo que é impuro, expurgar a superstição, expurgar aquilo que é considerado, sei lá, inacreditável, aquilo que ninguém deveria acreditar. Não é o mesmo fervor religioso. E aí eu parei para pensar, porque eu falei, ok, eu não me identifico com Dawkins, mas onde que eu fico nessa história? E ele mesmo, o Tom, acaba mencionando que, olha, tem o que eu vejo como a alternativa à crença não é o ateísmo. A alternativa, a real alternativa, é não ligar para nenhum dos dois. Né? É você simplesmente viver sua vida ignorando que qualquer ideia, ou desprezando, ou simplesmente não levando a sério qualquer ideia de que exista alguma mágica, de que existe alguma coisa mística, de que existe alguma coisa sobrenatural, né? Simplesmente ignorando, né? E vivendo a sua vida, porque não é que isso vai tornar você, isso é uma coisa que eu já deixei bastante claro aqui no Radinho, não é que o fato de você abandonar qualquer tipo de religião transforma você numa pessoa iluminada e você vai viver num patamar mais alto de consciência, alegria e desejo sexual. Não, é vida normal, talvez com menos perrengues, talvez com menos decepções. Né? Você não vai ficar se revoltando porque que afinal uma pessoa tão boa quanto você foi injustiçada por uma divindade que aparentemente dormiu no ponto. Né, ou que não fez ouvidos moucos diante das suas preces. Não, o que aconteceu, a gente já comentou aqui de Spinoza, é a questão da necessidade, o mundo é causal, as coisas são necessárias. Então não é que isso transforma você, não é um nirvana, não é que você está alcançando um nível mais alto de consciência. E eu gostei de ouvir essa história, eu gostei, achei bacana, eu acho que realmente, eu acho que vai temperar um pouco a maneira como eu atuo, como eu produzo, como eu comunico, porque identificar em mim mesmo, identificar em tantas outras pessoas o mesmo fervor pela pureza e a mesma promessa de algum futuro completamente diferente, que a gente vai deixar absolutamente tudo para trás, isso é talvez o mesmo delírio, o mesmo equívoco, a mesma loucura. Não é? É lógico que vai ter gente que vai abraçar, porque tem gente que abraça qualquer coisa, abraçar faz parte da nossa natureza, a gente abraça qualquer coisa que seja abraçável, né? Aliás, todo mundo está atrás de alguma coisa para abraçar, vai ser o propósito no trabalho, vai ser salvar os cãezinhos, vai ser alguma outra coisa qualquer, mas eu acho que isso vai tem aqui uma diferença interessante. É curioso porque tem uma questão aqui que eu queria comentar com vocês. Olha aqui, o telefone tocando e é uma possível fraude. Pelo amor de Deus, sabe quem foi que inventou isso? Mas voltando aqui para a questão das crenças gregas, etc. e tal, tem uma questão muito curiosa que eu também vou ter que, não sei se é o prazer ou desprazer, de desbancar. Né? Eu acho que dessas crenças ou dessas mitologias, desses mitos gregos, que acho que muita gente conhece, é o mito de Prometeu. Prometeu é aquele cara que estava lá com os deuses feliz e contente, mas aí, num certo momento, os deuses tinham o domínio do fogo, os homens não, e ele pega e ensina os homens a fazer o fogo, ele rouba o segredo do fogo dos deuses e ensina os homens. E Zeus não vai gostar dessa história, então ele bota o cara pendurado num penhasco lá, com um abutre comendo o fígado do cara todo santo dia, o fígado dele volta, né, ele é o Wolverine mais ou menos, da mitologia grega, aí o abutre vai lá, come de novo, então ele está condenado a ser almoço para o abutre para o resto da vida,
porque ele passou o segredo do fogo para os homens. Eu acho que também talvez tenha no fundo aí da sua memória algum ensinamento de que a humanidade chegou onde chegou porque nós inventamos e descobrimos maneiras de controlar o fogo, certo? Talvez não. O próprio Tom Holland, é o herói do episódio de hoje, ele lançou um episódio aí conversando com um pesquisador que faz alguns anos descobriu, ele estava escavando ali, ele descobriu que a Terra, está escavando na Inglaterra, um lugar chamado Barnum, alguma coisa assim, na Inglaterra, certo? Ele notou que o chão, a terra do chão, estava com uma cor estranha, como se ela tivesse queimado. Aí ele foi ver, tem inúmeras maneiras de você tentar descobrir qual é a idade quanto tempo que aquele negócio ali aconteceu. Aparentemente aquela mudança ali tinha acontecido há 400 mil anos e teste daqui, magneto não sei o que lá, espectro não sei o que lá, 1000 testes possíveis e imagináveis, e a conclusão era inequívoca, aquilo era fogo. Bom, mas fogo por fogo, fogo acontece toda hora, cai raio, não é? Tem causas naturais de fogo, então, não quer dizer que é quando alguém fez o fogo, quer dizer sim, porque eles encontraram em volta ali do fogo várias ferramentas de pedra lascada. Ups, quem faz ferramentas? Humanos, certo? Humanos, tá. Mas tá legal, mas de repente esses humanos se juntaram ali porque caiu um raio, fez fogo, vamos aproveitar aqui e fazer um churras, não é? Mas tem uma questão muito interessante que eles encontraram ali perto do fogo pirita, 2 pedrinhas de pirita. Pirita é o ouro dos tolos, é um composto de ferro e enxofre. Eu tenho uma amostra aqui muito bonitinha em casa, é visualmente muito bonita. Mas pirita, se você bater uma contra a outra, lança uma fagulha, e essa fagulha pode ser usada, é um dos primeiros métodos, né, de você produzir fogo. É assim até hoje, você tem algum tipo de para quem faz acampamento, etc e tal, algum tipo de coisa que você raspa e faz faísca. Pois bem, mas a pirita está aqui, mas pode ser uma pirita da região, não quer dizer que alguém tenha usado. Acontece que aquela região não tem pirita patavina nenhuma, aquela pirita veio de longe. Então, o que tudo indica, e foram pesquisas, e valida e não valida, e tenta tirar as hipóteses que não funcionam, tudo indica que ali você tem uma evidência de humanos produzindo fogo deliberadamente, né? Produzindo com inclusive ferramentas, que é essa pirita, que eles teriam trazido de algum outro lugar. Ok. Mas aí tem 2 coisas que não conversam muito bem. Ok, humanos fazendo fogo, e daí, cadê? O Prometeu continua vivo, firme e forte, pendurado lá, mas acontece que 400 mil anos, lamento informar, mas não havia Homo sapiens. O Homo sapiens surge 50 mil anos atrás, mais ou menos. Isso, a gente está falando de 400 mil anos atrás. O que é alienígenas, né, do passado? Não. Quem já estava naquela região ali, aproveitando uma brecha entre algumas idades do gelo? Neandertal. Os Neandertal, então, lamento informar, ou então eu informo com muita alegria, né, tudo indica que os Neandertal inventaram um jeito de fazer fogo muito antes de nós. Centenas de milhares de anos antes de nós. E talvez até, quem sabe a gente descobriu também depois, quem sabe a gente aprendeu com eles, por que não? Chegou uma hora ali que a gente acabou trombando, os Homo sapiens saíram da África, trombaram com os Neandertal, tiveram filhos, etc e tal, a gente aprendeu com eles e acabou com todos eles. Mais ou menos como o Trump faz. E aí, então, a gente parabéns, a nossa linhagem acaba de ser destronada, nós não somos os inventores do fogo, e aí você fala, e daí que o fogo não é tão revolucionário, quer dizer, é um pouco mais revolucionário que o Papa Gregório VII, porque fogo não só depois foi usado para derreter metal, fazer canhão, estátuas de militares ensandecidos, né, ou, sei lá, queimar petróleo, não, mas o fogo inicialmente pode ter servido para uma coisa que acho que mudou a história do mundo, porque na hora que você tem fogo, você consegue cozinhar os alimentos.
no que você cozinha os alimentos, uma das primeiras vantagens é que você purifica, já que a gente está falando em pureza aqui, né? Você elimina vermes, elimina, sei lá, micróbios, etc e tal, você consegue conservar por mais tempo, a comida fica mais fácil de digerir, de repente você consegue comer coisas que antes você não comia, de repente tem tubérculos ali que de repente quando você cozinha, eles não são mais venenosos nem tóxicos, não é? Então, a primeira questão aí é quase que gastronômica, mas não é só gastronômica, porque o alimento que foi cozido, o assado, ele libera mais energia, certo? Porque uma boa parte do processo de quebrar as cadeias todas, o fogo já fez. Então, de uma hora para outra, a comida que você tem mais energia. E essa energia extra pode ter favorecido o crescimento do cérebro. Né? À medida que você tem mais calorias disponíveis, por menos esforço, isso pode permitir que o seu cérebro se desenvolva. Vale lembrar que o cérebro de Neandertal não era menor que o nosso, era igual ou talvez maior. Então veja, essa descoberta do fogo pelos Neandertal fez com que eles certamente tivessem um cérebro maior, o que certamente propiciou melhores condições de coordenação, de cooperação. O fogo, inclusive, afasta a noite, então isso cria oportunidades de todos se sentarem em volta do fogo e, eventualmente, contarem histórias. Né? O fogo pode ter servido bom, o resto, como o próprio podcast do Tom Holland diz, o resto é história. Né? A descoberta de como controlar o fogo, que não foi nenhum deus grego, e não fomos nem mesmo nós, foram os Neandertal, que a gente de alguma maneira varreu do mapa, não é? Isso possibilitou que a espécie simplesmente se reinventasse, tivesse um outro corpo, uma outra cabeça, uma outra organização social, eventualmente linguagem, certamente cultura. Né? Outra coisa também, o fogo, dali a alguns milhares de anos, a gente começa a ter evidência do fogo sendo usado para fazer cola. Para que cola? Para você pegar uma lança que é feita de madeira e grudar numa pedra, numa pedra lascada e fazer uma lança. Então começa aí com essa invenção do fogo que não fomos nós. Né? Tem antes que a gente comece a se empolgar demais com essa beleza da invenção do fogo, tem uma outra história que é um pouco... Já vamos voltar aqui para o Japão. Se você visitar o Japão, Tóquio, você vai perceber que a cidade tem grandes áreas livres, mas toda vez que a gente vê uma cidade milenar ou centenária com muitas áreas livres, alguma coisa estranha aconteceu. Né? Se você for para Rouen, na França, Caen, tanto faz, né? É porque bombardearam aquilo até a Idade da Pedra. No caso do Japão, a coisa é um pouco mais complicada, porque todo mundo lembra de Hiroshima e Nagasaki. Mas Tóquio foi bombardeada numa noite por 300 e tantos bombardeiros, 300 e tantos aviões, né, que soltaram sobre a área civil de Tóquio toneladas e toneladas de bombas incendiárias. As pessoas morreram queimadas. E aí vale lembrar que uma coisa que eu sempre associei com o Vietnã, que é o uso do napalm, aliás, eu estava falando, acho que ontem mesmo, daquele filme Apocalipse Sinal, que aquele maluco, aquele general, nem lembro como é que ele chama, ele antes de jogar napalm nos vietnamitas, nos vietcongues, ele bota Wagner no alto-falante, a cavalgada das Valquírias. Pois bem, napalm, de ontem para hoje eu descobri que a coisa é um pouco mais bizarra. Na verdade, o que acontece quando na guerra no Pacífico, o Japão, com todas as virtudes dele, infelizmente também teve o seu momento imperialista. Ele, imagina, fez horrores na Coreia, fez horrores na China, tem rancores que nunca vão passar com toda a propriedade. Não é? Mas quando os americanos tentam retomar algumas ilhas, sei lá, Iwo Jima, os japoneses tinham achado ilhas estratégicas, eles estavam apanhando que nem uns loucos. Por quê? Porque os japoneses tinham descoberto como fazer túneis ou redes de túneis com quilômetros de túneis, 30 metros debaixo da terra. E por que os caras estão fazendo túnel? Pelo seguinte, os americanos, com aquela arrogância que o Trump tem até hoje, vamos bombardear tudo, bombardeia, solta a bomba, aí vão os caras com metralhadora, vão com artilharia pesada, canhões e tal, aí fala, bombardeia tudo, aí fala, bom, agora acho que morreu todo mundo. Aí quando eles mandam tropa para lá, aí sem mais nem menos saem do chão, como se fossem, sei lá, aparições, saem soldados japoneses, provocando 70% de baixas nos americanos. Os caras falam, onde é que esses caras estavam? Estavam no
raio de Baraterra. O que a gente faz contra um pessoal que está enterrado? Não tem nenhuma arma conhecida. E aí alguém em Harvard, um pesquisador, resolve misturar a gasolina com compostos de alumínio e, eventualmente, por que não fósforo branco, quem sabe um pouco de magnésio, e fazer um gel. Você já tinha lança-chamas antes. Lança-chamas antes, você tinha um tanque atrás de você com gasolina, né? Fazia um jato de gasolina, você acendia aquilo e fazia como se fosse um maçarico. Mas acontece que a hora que se desliga, acabou, a hora que a gasolina queima, é uma bola de fogo e é uma coisa instantânea. Agora, se você faz um gel, a questão é muito interessante, porque a gasolina queima a 675 graus Celsius, certo? Eu não sabia, aprendi. Agora, napalm, que é essa invenção horrível, ele queima 1.000 graus, 1.100 graus, queima muito mais rápido, a temperatura muito mais alta. E pior, ele gruda nas coisas, e ele queima por mais tempo, e ele é jogado mais longe. Então alguém com lança-chamas de napalm lança um jorro de napalm a 20 metros de distância. Ou então você pode adaptar carros blindados e transformar num lançador de napalm a 40 metros de distância. Então se você tem lá os japoneses com suas espadas, seu código de honra, etc e tal, né, prontos ali para uma batalha corpo a corpo, o que você faz? Você joga napalm dentro do túnel. Muita gente vai morrer queimada de uma maneira atroz, porque aquilo, mesmo se você pular na água, continua queimando, não tem o que fazer, né? Mas também o napalm, ele vai esgotar o oxigênio dos túneis, então as pessoas vão morrer asfixiadas, não é? Então, a vitória americana no Pacífico é devida a uma invenção inocente em Harvard, não é, dessa mistura aparentemente prosaica, um gel no que você lança a partir de um tanque, né, que faz com que as pessoas morram de uma maneira indigna, inglória, desumana, cruel, inimaginável, né? Os próprios soldados tinham uma resistência, mas a vitória é celebrada da mesma maneira, como um grande triunfo da coragem dos grandes generais e dos Césares. Ufa! Desculpa chamar a atenção para esse fato horroroso, mas é que cada vez que eu abro o Twitter, eu fico me perguntando se a Terceira Guerra Mundial já começou ou não, né, aonde que eles vão jogar napalm da próxima vez, né, quais recursos, será que eles vão agora dominar o Brasil para pegar terras raras, né, deixando a nossa direita de 4, se é que tem alguma outra postura possível. É só uma pequena digressão, mas o que eu acho mais interessante para encerrar, está sendo um episódio um pouco mais longo que o normal, é justamente reconhecer que aquilo que propiciou, inclusive o próprio ateísmo, a própria descrença, é algo que foi começado por um papa. Que, na verdade, a história volta mais ainda no tempo. Se você pegar o Velho Testamento, quando, sei lá, alguém fala lá, olha, você não pode adorar os outros ídolos, tudo isso é superstição, tudo que você está vendo à sua volta, né, rituais, pular ondinha, comer romã, isso tudo é superstição, porque só existe um Deus e ele não é desse mundo. Então isso começou lá atrás. E nessas horas, na boa, apesar do Japão ter cometido uma série de barbáries também, eu ainda gosto mais dessa visão japonesa, de que a Terra era magnífica, perfeita, né, e que a gente tem que retomar e desenvolver de novo uma relação com ela que seja respeitosa, né, e eles enxergam na natureza o sagrado, eles enxergam a natureza, para os caras é sobrenatural. É superstição? Sim, mas na boa, eu acho que inspira um pouco mais. Raríssimos e raríssimos. Desculpe ter abusado um pouco do seu tempo, eu me empolguei. Cuidem-se, um abraço e até amanhã.